Fala galera, bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos mergulhar num tema que é, ao mesmo tempo pesado e super relevante: os maiores medos da geração Z em 2025. Se você é da Gen Z ou convive com alguém que nasceu entre o fim dos anos 90 e o começo dos 2010, já deve ter percebido que essa galera carrega algumas preocupações únicas. Crise climática, incertezas no mercado de trabalho, pressão das redes sociais, o que realmente está tirando o sono dessa geração. Então, bora pegar um chá, um energético ou só relaxar, porque hoje vamos explorar esses medos, entender de onde eles vêm e, quem sabe, até trazer um pouco de esperança para o rolê. Preparados? Vamos lá! Primeiro, deixa eu te situar. A geração Z, essa turma que hoje está entre os adolescentes e os 20 e poucos anos, cresceu num mundo que parece uma montanha-russa sem freio. Eles nasceram na era da internet, dos smartphones, e pegaram um planeta lidando com crises atrás de crises: econômica, climática, política, tecnológica. Tudo isso enquanto tentam descobrir quem são e o que querem da vida. Não é à toa que os medos deles são um pouco diferentes dos das gerações passadas. Então, quais são essas preocupações que estão dominando a cabeça da Gen Z? Vamos por partes, mas sem perder o fio. Um dos maiores medos da geração Z, sem dúvida, é o futuro do planeta. Sério, a crise climática está no topo da lista. Pense bem, essa galera cresceu ouvindo que o mundo está literalmente pegando fogo. Incêndios florestais, ondas de calor, desastres naturais cada vez mais frequentes. Em 2025, a gente está vendo os efeitos das mudanças climáticas batendo na porta. Relatórios recentes, como os do IPCC, mostram que a temperatura global já subiu mais de 1,5 graus desde a era pré-industrial, e a Gen Z sabe que eles vão herdar as consequências disso. Eles veem geleiras derretendo, cidades sofrendo com enchentes, e se perguntam: será que vai sobrar um planeta para a gente viver? Esse medo não é só uma paranoia, é real. E o pior, muitos sentem que não têm controle sobre isso. Eles estão fazendo o que podem, tipo aderir ao veganismo, apoiar marcas sustentáveis ou protestar nas ruas, mas o sistema muitas vezes parece maior que eles. E, por falar em sistema, outro medo gigante da Gen Z é o mercado de trabalho. Vamos combinar, entrar na vida adulta em 2025 não é exatamente um conto de fadas. A economia global está instável, a inflação está comendo o salário e o custo de vida está nas alturas. Comprar uma casa? Para muitos é tipo sonhar em ganhar na loteria. Estudos mostram que, em vários países, a geração atual precisa trabalhar o dobro do tempo que seus pais para conseguir o mesmo padrão de vida. Aí vem a gig economy, com jobs temporários, freelas e aplicativos que pagam uma miséria. A Gen Z olha para isso e pensa: como vou construir uma vida estável? E não é só sobre dinheiro. Eles também têm medo de ficar presos em trabalhos sem propósito. Essa geração quer jobs que alinhem com seus valores, mas o mercado nem sempre colabora. Então, é aquele dilema: seguir a paixão ou pagar as contas? Outro medo que está bombando é a pressão das redes sociais. A Gen Z é a primeira geração que cresceu 100% conectada, e isso é uma faca de dois gumes. Por um lado, a internet dá voz, conecta pessoas e abre portas. Por outro, é um terreno minado para a autoestima. Sabe aquele feed perfeito no Instagram, com corpos esculturais, viagens dos sonhos e vidas ideais? A Gen Z está constantemente comparando a própria vida com esses padrões irreais. Um estudo de 2024 mostrou que 60% dos jovens entre 16 e 24 anos sentem ansiedade por causa das redes sociais. Eles têm medo de não serem bons o suficiente, de não terem seguidores o suficiente, de não serem bem-sucedidos o suficiente. E o pior, a pressão para performar online é constante. Postar o conteúdo certo, na hora certa, com a legenda certa, é exaustivo. E quando você junta isso com o medo de ser cancelado por um comentário mal interpretado, a coisa fica ainda mais tensa. Falando em cancelamento, esse é outro ponto que assombra a Gen Z. Eles cresceram num mundo onde tudo que você diz pode ser gravado, screenshotado e usado contra você. A cultura do cancelamento,
que começou como uma forma de cobrar responsabilidade, às vezes vira um tribunal online onde ninguém escapa. E a Gen Z sente isso na pele. Eles têm medo de falar algo errado, de serem julgados ou de perder oportunidades por causa de um tweet de 2015. Isso cria uma autocensura, onde muitos preferem ficar quietos a arriscar. Mas, ao mesmo tempo, eles também têm medo de não se posicionar. Afinal, essa geração valoriza a autenticidade e causas sociais. Ficar em cima do muro pode ser tão perigoso quanto falar demais. É um equilíbrio delicado, e a pressão para acertar é enorme. Agora, vamos falar de um medo que está cada vez mais presente: a inteligência artificial e o futuro da tecnologia. Em 2025, a IA está em tudo, de assistentes virtuais a algoritmos que decidem quem consegue um emprego. A Gen Z cresceu com tecnologia, mas isso não significa que eles estão de boa com ela. Muitos têm medo de que a IA tire seus empregos, principalmente em áreas criativas ou técnicas. Um relatório recente da McKinsey estimou que, até 2030, 30% dos empregos atuais podem ser automatizados. Isso assusta, né? E não é só sobre trabalho. Tem também o medo de perder a privacidade. Com empresas coletando dados o tempo todo, a Gen Z se pergunta: até onde eu controlo minha própria vida? Eles sabem que cada clique, cada pesquisa, cada post é rastreado. E isso dá um frio na espinha. Saúde mental é outro tema que não sai da cabeça da Gen Z. Eles são a geração que mais fala abertamente sobre ansiedade, depressão e burnout, e isso é incrível. Mas também é um reflexo de um medo real, o de não conseguir lidar com a pressão do mundo moderno. Estudos mostram que a Gen Z tem taxas de ansiedade mais altas do que qualquer outra geração. Em parte, isso vem da sobrecarga de informações. Eles estão constantemente bombardeados com notícias ruins, guerras, crises, polarização política. E, ao mesmo tempo, sentem a pressão de vencer na vida antes dos 25. A ideia de que você precisa ter uma carreira consolidada, um corpo perfeito e uma vida equilibrada é esmagadora. E quando você não atinge isso? A culpa bate forte. A Gen Z está aprendendo a pedir ajuda, mas o medo de não ser suficiente ainda pesa. Outro medo que aparece bastante é o da solidão. Parece paradoxal, né? Eles estão mais conectados do que nunca, mas muitos se sentem sozinhos. As amizades online são ótimas, mas não substituem o contato humano. A pandemia, lá em 2020, deixou marcas profundas, e muitos jovens da Gen Z ainda sentem dificuldade de criar laços reais. Um estudo da Harvard mostrou que 36% dos jovens adultos relatam sentir solidão frequente. E, com o mundo cada vez mais digital, esse medo de isolamento só cresce. Eles querem conexões autênticas, mas nem sempre sabem como construí-las num mundo onde tudo parece superficial. E tem também o medo do futuro político. A Gen Z está vivendo numa era de polarização extrema. Eles veem o mundo dividido, com debates acalorados sobre tudo, de direitos humanos à economia. Muitos têm medo de que a democracia esteja em risco, especialmente com a ascensão de governos autoritários em algumas partes do mundo. Eles querem mudar as coisas, e estão tentando com protestos e ativismo online, mas também sentem que o sistema é maior que eles. Esse medo de impotência, de não conseguir fazer a diferença, é algo que pesa muito. Mas, olha, nem tudo é desespero. A Gen Z também está encontrando formas de enfrentar esses medos. Eles estão criando comunidades online para apoiar uns aos outros, seja em fóruns sobre saúde mental ou grupos de ativismo. Eles estão usando a tecnologia para inovar, como criar startups sustentáveis ou apps que promovem bem-estar. E, mais importante, eles estão aprendendo a falar sobre o que sentem. Isso é revolucionário. As gerações passadas muitas vezes engoliam o medo e fingiam que estava tudo bem. A Gen Z está dizendo: não, eu não estou bem, e está tudo bem falar sobre isso. Então, para fechar, os maiores medos da geração Z em 2025, crise climática, instabilidade no trabalho, pressão das redes, IA, saúde mental, solidão, polarização, não são só mimimi.
São reflexos de um mundo que está mudando rápido demais. Mas a Gen Z não está só com medo. Eles estão agindo, criando, lutando. E isso dá esperança. Eles podem estar assustados, mas também são corajosos pra caramba. E aí, qual é o seu maior medo? Se você é da Gen Z, conta aqui nos comentários o que está te preocupando em 2025. E se você não é, o que acha dos medos dessa geração? Deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, galera!